Cara, para chegar no coração de uma mulher, você tem que ser engraçado. Você tem que saber contar piada. Só que não. Existem diferenças entre senso de humor e o senso de humor que é realmente atraente. É totalmente diferente falar para uma pessoa, para uma garota, construir um prédio não é fácil, é difícil. Tá? Essa é uma piada, um trocadilho, pode ser um pouco engraçado para algumas pessoas e tal. Só que se você está conversando com uma garota e de repente você solta um comentário do tipo: você é o mendigo mais bem arrumado que eu já vi. Isso é muito mais impactante, isso é muito mais atraente para ela. Se você quiser aprender a fazer esse tipo de comentários no tempo certo, sem ser ofensivo, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar passo a passo a como te tornar mais engraçado do jeito certo. Roda a vinheta. E aí, players, como estão? Aqui é Spock, trainer da Social Games 7. E hoje eu vou te ensinar a como ser mais engraçado do jeito certo. Quando eu pergunto para os meus alunos de mentoria o que eles acham que um homem tem que ter para ser mais atraente para as mulheres, uma das respostas mais comuns que eles falam é: o cara tem que ser mais divertido, o cara tem que ser engraçado. E eles estão certos, só que não estão certos 100%, porque tem muitos tipos de humor, tá? Como o exemplo que eu dei no começo, tem um tipo de humor que chama atenção, que é divertido, que é engraçado, que é contar piadas, e tem um tipo de humor que mexe com a pessoa, que faz ela pensar: esse cara tá brincando comigo, esse cara tem um pouco mais de confiança comigo, e um cara que tá na minha, ele não faz esse tipo de comentário. Eu já fui considerado o cara mais engraçado da minha sala. Lá na Bolívia, no meu país, quando eu estudava, eu conseguia fazer trocadilhos muito rápidos, conseguia fazer brincadeiras muito rápido. Eu sempre estava ligeiro, atento aos comentários das pessoas para comentar alguma coisa engraçada. E também eu costumava me zoar muito, sabe? Aquela velha defesa de: se eu tô rindo com eles, então a gente não tá rindo de mim, estamos rindo da situação. Entendeu? Então eu era um cara bem o palhaço da turma, sabe? Eu era o cara que tipo, fazia rir todo mundo e tentava sempre ser mais engraçado. E em certo sentido eu gostava disso, mas eu não tinha resultado nenhum com mulher. Então essa questão de que o cara mais engraçado é o cara mais atraente não é bem verdade, porque eu não fazia brincadeiras com as outras pessoas, eu fazia brincadeiras com as palavras e eu fazia brincadeiras comigo, coisa que não é nada atraente. Então quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu comecei a estudar sedução, eu ficava pensando: se eu fosse tão ligeiro com as palavras em português como eu era em espanhol, eu conseguiria mais resultado. E daí eu comecei a estudar sedução e eu aprendi o conceito de neg, que é desqualificação, que é basicamente você se desqualificar como possível parceiro da garota. Esse é o objetivo de um neg, se desqualificar como possível parceiro. E eu pensei: tá, então se eu não posso zoar com as palavras, porque o português não é minha língua nativa, e se eu não posso zoar comigo mesmo, porque é uma das coisas que eu menos gostava, então eu vou zoar com outra pessoa. E eu comecei a praticar isso, soltando alguns comentários, fazendo algumas comparações, e eu comecei a perceber que dá resultado sim. Comecei a perceber que se você fizer um grupo inteiro rirem da garota, no sentido de uma brincadeira inofensiva, mas estão rindo dela, a garota vai ficar muito mais interessada em você. Tá, mas então como fazer isso? Se vocês nunca se considerarem engraçadas ou vocês fazem algumas brincadeiras e as pessoas não acham graça, eu vou te dar algumas dicas para ser engraçado do jeito certo. Não para fazer trocadilhos, não para contar piada, mas sim para você mexer um pouco mais com as emoções das garotas com as que você está interagindo, tá? Como primeiro passo, eu vou te sugerir, se é que você não está fazendo isso já, a consumir conteúdos de humor brasileiros, tá? Para ser um pouco mais ligeiro, para ver como os caras começam a fazer comparações, stand-up, sabe? Que pegam situações da vida diária e começam a comentar, para vocês ficarem um pouco mais com a cabeça no humor, tá? Para vocês entrarem nesse sentido do humor. Se vocês têm um amigo que vocês consideram ele muito engraçado, perguntem para ele que tipo de conteúdo ele gosta, porque pessoas mais engraçadas têm um senso de humor mais refinado. Então ele vai te recomendar conteúdos bons para você assistir. E esse é o primeiro passo. Comece a entrar no mundo assim do senso do humor. Comece a assistir stand-up, talvez alguns vídeos engraçados, tá? Melhor material brasileiro, porque a língua tem muito a ver com ser engraçado. Beleza? O segundo passo é uma coisa um pouco mais prática que vocês têm que fazer. Eu recomendo que vocês comecem a reparar algumas coisas nas outras pessoas, não somente garotas, pode ser homens, a reparar algumas coisas que vocês veem na outra pessoa. Por exemplo, vocês veem um brinco diferente, vocês comentam. Vocês veem uma tatuagem, vocês comentam que tatuagem é bonita. A ideia é que se vocês veem alguma coisa diferente, vocês se acostumem a falar. Não precisa comentar algo engraçado ainda, é só comentar. Vocês veem alguma coisa na pessoa e comentam. Nossa, que brinco diferente, nossa, que
que colar diferente, ah, tuas unhas que diferentes que são, que bonitas, sabe? Fazer comentários assim, nossa, você fez a unha hoje, sabe? Comentar coisas que chamem tua atenção e não ficar somente pensando, comentar, beleza? Então, que coisas que você pode comentar de outra pessoa? Só lembrar das seguintes coisas que ela está fazendo, coisas que vocês dois têm em comum, né? Por exemplo, se estão vestidos com as mesmas cores, tipo, nossa, a gente combinou, não sei o quê. Só comentários, coisas que vocês dois têm em comum, coisas que você ouviu ela dizer, tá? Alguma palavra que você saiba, tipo, nossa, que legal que você conhece isso também. Ou coisas da aparência dela. Beleza? Como eu já falei, tatuagens, acessórios, cabelo, coisas que as garotas fazem, os cílios e tudo mais. Beleza? Comentar coisas da aparência. Então você lembra dessas quatro letras. F de fazendo, O de que os dois compartem, alguma coisa que os dois têm em comum, que ela tá dizendo e coisas da aparência, tá? Então se forma foda. É fácil de lembrar, né? Uma vez que vocês se acostumem a comentar em voz alta algumas coisas, é bom vocês pegarem a prática de fazer algumas comparações. Ah, que legal esse teu brinco, parece tal coisa. Ah, tuas unhas estão muito afiadas, cuidado com machucar alguém, sabe? No começo, vocês vão perceber que essas comparações vão ser meio ruins. Por exemplo, ah, que legal teu brinco, parece uma pedrinha, sabe? Tipo, é horrível, é horrível. Mas com a prática você vai se tornar mais ligeiro, tem que passar por uma fase ruim para se tornar bom. Então, daqui a pouco tempo você vai estar comentando coisas como, por exemplo, esse brinco parece uma nave espacial, sei lá, totalmente diferente. Nossa, hoje que você fez as unhas, né? Parece que quer machucar alguém, não sei o que, tem que ter medo, tá muito afiado, sabe? Vocês vão fazer comparações cada vez mais criativas e assim vocês vão conseguir mexerem nas emoções das garotas, se tornaram cada vez mais ocorrentes. Por que eu estou ensinando vocês a fazerem comparações e tal? Porque o tipo de humor que é atraente é aquele tipo de humor que mexe com as emoções, que faz ela pensar, existe certa confiança mais entre nós. Um cara que tá bem na minha não faria esse tipo de comentário, tá? Então quando vocês fazem isso de forma calibrada, realmente existe envolvimento emocional, sabe? Esse cara tá brincando comigo. E de novo, calibragem por cima de tudo. Não se trata de ofender a pessoa. Não se trata de, tipo, fazer uma crítica à pessoa. Vocês não podem chegar numa garota na rua e falar, nossa, teu cabelo parece uma vassoura, sabe? Isso é totalmente descalibrado, isso é totalmente agressivo, vocês não podem esperar que ela reaja de uma forma positiva, tá? Mas, de novo, se vocês abordam a garota, estão trocando uma ideia, estão fazendo ela rir, vocês se demonstram como caras atraentes, e aí vocês soltam um comentário, teu cabelo parece um pouco uma vassoura, né? Ou alguma coisa do tipo assim, você pode varrer com seu cabelo, sabe? Se vocês jogam isso no timing certo, vai ser totalmente diferente de que vocês jogarem isso no começo da interação. Então, calibragem não se trata de ofender as pessoas, se trata de levar uma emoção positiva para elas. Então, galera, bora pra prática, comece a exercitar aos poucos com amigos, familiares, algumas comparações um pouco mais leves, que vocês vão perceber uma mudança real. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais exemplos na prática de coisas engraçadas, comenta, deixa o like. E se você ainda não faz parte dessa família, eu não sei o que você está esperando para se inscrever, que a gente vai continuar lançando dicas de alto valor para você evoluir. É isso aí por hoje, hasta luego.